Paz do Senhor, amados, tudo bem? Claudemir. Amados, hoje eu vou falar um negócio. Por que será que há tanta confusão no meio da igreja se nós temos o Espírito de Deus, segundo todos esses que dizem, agindo neles, e se eles também estão usando a palavra de Deus, por que há tanta confusão e tanta diferença entre as igrejas? É esse o assunto. Se te interessa, fique aqui, dê o seu like e compartilhe. A primeira coisa, irmão, que nós devemos entender é que nem tudo é o Espírito de Deus que age na igreja. Para que o Espírito de Deus haja na igreja, há necessidade de uma submissão humana, de uma realmente entrega humana a essa ação do Espírito. E depois, um conhecimento profundo das Escrituras, para que através do seu conhecimento das Escrituras, o Espírito de Deus possa vir te orientar. Porque o Espírito de Deus não é um impositor, ele não vai ficar impondo certas coisas. E mesmo porque tem muita questão nossa, humana, que nos atrapalham. Por exemplo, a forma que eu fui criado, como eu aprendi. Então, tudo isso, se eu não tomar cuidado, eu vou querer impor isso sobre o outro. E aí já tem um problema sério. Porque da forma que eu fui criado, quem é que diz para mim que é certo ou errado? É certo segundo a concepção do meu pai e da minha mãe, eles me ensinaram da melhor forma possível. Os seus pais também lhe ensinaram da melhor forma possível. E assim nós vamos transferir isso para a igreja, nós vamos ter o mesmo problema que o pastor, segundo a vivência dele, a experiência de vida dele, ele vai querer te ensinar daquela forma da qual ele teve a experiência. E aí começa a confusão. Porque não deveria ser as nossas experiências de vida norteando o nosso ensinamento. E sim, o quê? A palavra de Deus. Por isso, amados, há muita confusão hoje nas igrejas. Por exemplo, eu vejo uma confusão já desde o princípio, no livro de Atos dos Apóstolos, que diz o seguinte, então, no 15 e 12, diz assim, então toda a multidão se calou e escutava Barnabé e Paulo, que contavam quão grandes sinais e prodígios Deus havia feito por meio deles entre os gentios. Eu não sei se os irmãos reconhecem essa onde é que eu estou lendo, mas aqui foi a primeira confusão, uma das primeiras confusões, né, grande, não aquela confusão de como dividir a comida lá entre as viúvas judias, as viúvas gregas. Pasmem vocês, ali havia o Espírito de Deus muito mais, de forma muito mais visível do que no nosso meio hoje. Nós estamos falando dos apóstolos que viram o Senhor Jesus. Nós estamos falando de pessoas extremamente leais e dedicadas a Deus, não tão fraquinhos que nem nós, né? Bem um evangelho bem leite com água, né? Que nós vivemos hoje. Não, ali era a essência mesmo do evangelho através dos apóstolos, e pasmem vocês, já está havendo uma confusão, porque o lado humano começou a interferir no que as orientações do Espírito de Deus. Ou seja, então, qual foi o erro humano ali? Primeiro, estavam tratando melhor as viúvas judias do que as viúvas dos gregos. E aí já deu confusão. Aí os irmãos murmuraram, reclamaram, os apóstolos foram levantar, era legítima reclamação, porque nem tudo, amado, você que é pastor, nem toda reclamação da igreja é porque é bode, é porque não sei. Não, às vezes há algumas reclamações legítimas. Por exemplo, olha aqui uma reclamação. Os apóstolos dizem, olha, esses murmuradores. Não, eles foram averiguar o que estava acontecendo e perceberam que aquela reclamação era legítima. Os irmãos estavam fazendo acepção de pessoas, tratando melhor as viúvas judias e deixando as viúvas gregas na porção cotidiana, que eles juntavam toda a comida e cada qual dava a porção diária para os irmãos, e alguns irmãos estavam ficando sem essa porção, em detrimento ficando com mais porção, em detrimento das outras famílias, no caso das viúvas gregas. Ou seja, havia uma clara aqui injustiça. E o pastor e o líder, ele tem que estar para estar minimizando essas injustiças dentro da igreja. Mas o que aconteceu?
É só essa confusão? Não. A confusão do Atos capítulo 15 também. Ou seja, nós temos um grupo de judeus servindo a Deus, né, com Cristo pregando para eles, João Batista, e agora Deus chama o apóstolo Paulo com poder e graça, convertendo milhares e milhares de vidas gentílicas, e aí, meus irmãos, começou agora a ter uma confusão mesmo. Porque, peraí, o que nós impomos sobre o judeu, nós podemos pôr sobre os gentios? A resposta está no concílio. Não se pode. São duas culturas, ou duas culturas totalmente diferentes. O judeu já estava familiarizado ali com a guarda do sábado, o não comer determinados tipos de alimento, a determinados tipos de festa, né? Então, quando o apóstolo Paulo vem para ser o 13º apóstolo, vocês acham por que Jesus chamou um 13º apóstolo? Né? Ele chamou um 13º apóstolo porque havia 12 judeus já ensinando as questões do evangelho para os judeus, mas o evangelho que era pregado para os judeus, pasmem vocês, era outro evangelho. Era um evangelho mais condizente com a cultura judaica. E a ponto deles fazerem um concílio, por quê? Porque eles queriam impor aquela questão judaica sobre os gentios, e aí os gentios ficavam tristes, estavam tristes dentro da igreja. Pastor, pelo amor de Deus, você tem que começar a perceber se a sua visão de mundo está suplantando o poder do evangelho e deixando, em vez das suas ovelhas felizes com o evangelho e felizes com Deus, estão tristes, vivendo o evangelho forçado, o evangelho pesado, né? E aí então houve um concílio e pareceu bem, graças a Deus pela sensibilidade dos apóstolos, né? Em ouvir o Espírito de Deus, que falta no nosso meio hoje, né? Sensibilidade para ouvir o Espírito de Deus, conhecimento bíblico para saber, né, as orientações do Espírito, para que nós não coloquemos nenhum peso, nenhum fardo além do que a palavra de Deus pede sobre os gentios. E aí houve o concílio, ficou bem acertado para não impor peso sobre os gentios e que lhes determinasse apenas que não comessem sangue, carne sufocada, idolatria, essas questões, né? Quando essa carta chega lá, amados, nas igrejas gentílicas, houve uma festa, houve uma alegria. Falou, puxa, que bom, como é bom servir o evangelho. E era isso que Paulo estava tentando ensinar, que o evangelho vem trazer liberdade, não aprisionamento, né? Porque as pessoas já têm as suas prisões próprias, nós mesmos construímos prisões para nós de vários tipos. Aí vem o evangelho agora construir mais prisões, né? E olha, eu vou te falar, eles só deram ouvido aos judeus porque Pedro foi muito esperto. Pedro levou testemunhas para dizer, quando ele vai lá na casa de Cornélio, quando ele tem aquela visão do lençol, e aí o Senhor pede para que ele vá lá na casa do Cornélio e todos se convertam, ali as primeiras conversões dos gentios, ele foi esperto, foi sábio, ele levou testemunhas, porque se ele não leva testemunhas, amados, até hoje o evangelho não teria chegado nos gentios não, porque os judeus, é o lado humano atrapalhando a graça, o poder de Deus. Nós podemos atrapalhar Deus sim, com o nosso lado humano, com a nossa ignorância humana, com as nossas crenças e valores, nós podemos atrapalhar o reino de Deus. Então nós temos que nos submeter inteiramente à vontade do Espírito de Deus, estarmos sensíveis para que Ele possa nos usar, e às vezes até conta alguns princípios, algumas coisas que nós achamos que é a coisa mais certa do mundo, e às vezes não é. Pedro mesmo achava impossível entrar na casa de um gentil, mas o Espírito de Deus mandou ele entrar, e ele entra e ele teve que levar testemunha, porque se ele não levasse testemunha, ele estava encrencado com os seus parceiros irmãos judeus. Nós estamos falando aqui de cristianismo, e ele, coitado, então leva as testemunhas, e aí é onde Barnabé está relatando aqui, olha, nós confessando também que ele tinha viu o poder de Deus sendo manifesto sobre os gentios. Então, cuidado, que a confusão, quem pode estar criando, com certeza somos nós. Jamais será o Espírito de Deus, jamais será a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é santa e o Espírito de Deus é maravilhoso, é Ele que nos ensina, se nós nos submetermos a Ele. Fiquem com Deus, não deixe de se inscrever no meu canal, compartilhar se você gostou, dar o dislike se não gostou e fazer comentário. Muito obrigado.